Você começa uma dieta super motivada, passa alguns dias comendo tudo certinho, mas depois perde o controle e come tudo o que havia evitado? Depois sente culpa, sensação de fracasso e promete que na próxima segunda-feira vai recomeçar a dieta. Mas deixa eu te contar uma coisa. Talvez o problema não esteja na sua falta de força de vontade, e sim na própria dieta. Olá, eu sou a Marte, nutricionista, e aqui no Mais Leve Sem Dietas eu te ajudo a emagrecer de forma saudável, sustentável e sem dietas restritivas, construindo uma relação mais leve com a alimentação e com o seu corpo. Muitas pessoas vivem na tentativa de fazer dietas e sofrem porque fracassam em todas elas. Se você é uma dessas pessoas que começa uma dieta e não consegue manter, nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Existe um ciclo que se chama ciclo das dietas restritivas e eu vou colocá-lo aqui na tela para que você possa acompanhar junto comigo. Esse ciclo normalmente começa com a primeira etapa do ciclo das dietas, que é quando você decide fazer uma dieta. Quando você decide que vai cortar alguns determinados grupos de alimentos ou alimentos específicos, que vai diminuir consideravelmente as calorias a serem ingeridas, é quando você decide que vai emagrecer. Bom, segunda-feira começa uma dieta. Então, você muda a sua alimentação, normalmente de uma forma radical, para um padrão que você considera saudável. E nisso existe a proibição de inúmeros alimentos. E é nesse momento que você pensa, agora eu vou emagrecer. Então começa um ciclo de restrição alimentar ou privação, onde você se proíbe de comer determinados alimentos ou grupos alimentares, por exemplo, eu vou retirar carboidrato, não vou comer mais açúcar, não vou comer nenhum doce, não vou tomar refrigerante. E é quando você então inicia a dieta. A primeira etapa parece muito fácil e tudo vai muito bem, até que a gente entra no segundo ponto do ciclo. O segundo ponto do ciclo, ele é caracterizado pela frustração e tristeza. Porque ao mudar radicalmente o seu padrão alimentar, pode acontecer uma sensação de tristeza, uma sensação de que eu não estou gostando disso que estou comendo. A alimentação que você considera saudável tende a ser uma alimentação muito restrita e muito monótona. E isso acaba com o prazer da sua alimentação e você acaba sentindo que essa alimentação não está sendo agradável, não está sendo prazerosa. E o problema aumenta ainda mais na questão de que o seu organismo começa também a apresentar sintomas de cansaço, fraqueza, tristeza. E isso não é simplesmente por conta do emocional. Existem fatores fisiológicos também. Porque ao diminuir a quantidade de calorias que você consome, o seu corpo tende a entrar em modo economia. E adivinha o que ele faz? Ele faz com que você se sinta mais cansada, para que você gaste menos energia e economize mais. O seu corpo não sabe que você quer emagrecer. Então, para ele, ao retirar as calorias, acaba sendo como se fosse um ataque. Ele não entende o que está acontecendo. Você quer emagrecer, você quer diminuir o peso na balança. Mas o seu corpo entende que está faltando comida, que está faltando alimentos. E para ele isso é muito estressante. O seu corpo sempre tenta te proteger. Ele sempre vai tentar te proteger de todas as formas possíveis. Então, quando ele sente que não há alimento presente, que você não está consumindo o suficiente, ele vai te deixar em estado mais letárgico. Ele faz com que você se sinta um pouco mais cansada, porque ele tende a reservar energia para os órgãos que são essenciais. Então, ele vai reservar para o funcionamento essencial do seu organismo. Então, ele vai fazer com que você se sinta cansada para que você pare de gastar energia. Outro ponto que acontece também é que ao reduzir as calorias da sua alimentação, você acaba retirando muitos alimentos. E ao retirar muitos alimentos, você retira também muitos nutrientes da sua alimentação. Então, mesmo que você queira emagrecer e mesmo que você queira comer de forma saudável, pode acontecer sim de ao retirar alimentos você perder muitos nutrientes. Por exemplo, você decide fazer uma alimentação low carb.
Ao retirar carboidratos, você retira também, além dos carboidratos e das calorias existentes, retira também muitos nutrientes, muitas vitaminas que são importantes, vitaminas, minerais e até mesmo aminoácidos que estão presentes naqueles alimentos. Vou dar um exemplo aqui, se você retira o arroz, você vai estar perdendo nutrientes que estariam presentes no arroz. Então, quando você retira alguns alimentos, não há somente uma redução de calorias, mas também uma redução dos nutrientes da alimentação. E isso faz com que você se sinta também um pouco mais cansada. Então, além de você se sentir mais frustrada emocionalmente, porque a dieta acaba sendo algo ruim, existe também a questão fisiológica que vai fazer com que você se sinta, sim, mais cansada, mais letárgica, sem força, com mais fraqueza e mais tristeza também. Porque a alimentação é monótona, é chata e muitas vezes não agrada o seu paladar e muitas vezes é muito diferente da sua rotina, daquilo que você estaria acostumada a comer e aquilo que você gosta de comer, certo? Bom, então a gente começa a entrar no terceiro ponto do ciclo das dietas restritivas. O terceiro ponto do ciclo das dietas restritivas acontece pelo aumento do desejo alimentar. E isso acontece também por fatores emocionais e fisiológicos. Um dos pontos que acontece é que, como eu falei, como o seu corpo sentiu a redução drástica de calorias e nutrientes, o que você acha que acontece? Ele faz com que você sinta mais vontade de consumir alimentos mais calóricos, principalmente ricos em açúcar e gordura, porque ele está buscando repor as reservas de energia que estão sendo gastas. Como eu falei, para o seu corpo, ele não entende que você quer emagrecer, então ele entra no modo defesa, no modo economia. Então ele vai tentar fazer com que você consuma o máximo de calorias possível a fim de recuperar aquela gordura, aquela reserva energética que você perdeu. A gente sempre tende a achar que a gordura é algo ruim, certo? Mas para o nosso organismo não é assim. Para o nosso organismo, a gordura é uma reserva muito importante de energia. Então, ele sempre vai buscar repor esses estoques de energia. Se isso for feito, se essa redução de calorias da alimentação for feita de forma drástica, isso com certeza vai acontecer. O seu corpo vai entrar em modo economia e vai fazer com que você sinta mais fome, mais vontade de consumir alimentos calóricos, como eu falei, principalmente doces e gorduras, a fim de repor essas energias que estão sendo perdidas, a fim de repor essa reserva de gordura que está sendo perdida. Junto com isso, também tem o fator emocional, porque ao proibir alimentos, você automaticamente vai ter um maior foco nesses alimentos, aumentando o desejo por eles. Um exemplo aqui que eu vou dar disso é se eu dissesse para você agora, você está proibida de comer sorvete por um ano. Você não pode, no próximo ano você não pode comer nenhum tipo de sorvete. O que você acha que aconteceria? Tendo aqui a falar, acredito que aconteceria, que você sentiria vontade de comer sorvete. Se eu ficar falando em sorvete, 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 muito provavelmente você vai sentir vontade de comer sorvete. A não ser que seja um alimento que você realmente não consuma, que você realmente não goste. Mas eu poderia usar qualquer um outro alimento aqui. Por exemplo, pizza. Se eu dissesse, você está proibida de comer pizza. Ou até mesmo um alimento saudável. Vamos dizer que eu proíba você de comer ovos. Você não pode comer ovos por um ano. Ou você não pode comer feijão ao longo de um ano. Está proibida de comer feijão. A tendência é que você fique focando nesse alimento, pense mais nele e com isso vai aumentar o desejo, vai aumentar a vontade de consumir esse alimento, certo? Então, como eu falei aqui, há um aumento do desejo pelos alimentos proibidos no terceiro ponto, que é por questões fisiológicas e também por questões emocionais. A partir disso, a gente vai então passar para o quarto ponto do ciclo das dietas restritivas, que é quando acontece algum gatilho que leva à permissão e também pode levar ao exagero. Vou explicar um pouquinho melhor. Vamos dizer que você está com muita vontade de comer um alimento que você se proibiu de comer.
Vou dar um exemplo aqui, que seria um bolo de chocolate. Você se proibiu de comer doces, então você não vai mais comer nenhum bolo com chocolate durante o período da dieta. E aí você fica um bom tempo sem consumir esse bolo de chocolate. E você até consegue manter essa restrição, essa privação alimentar por um tempo. Por uns dias, quem sabe semanas, dependendo do seu nível, né, de autocontrole. Você até consegue ficar um tempo sem consumir esse alimento. Mas se o desejo for aumentando e aumentando e aumentando, vai chegar um momento em que você vai sentir muita vontade de comer esse bolo de chocolate. Muita vontade. E pode acontecer algum gatilho que a leve a comer. Vou dar um exemplo. Você pode, por exemplo, chegar um dia do trabalho super cansada, super estressada, e nesse dia você está tão frustrada emocionalmente, tão desregulada, que você diz: hoje eu vou comer um bolo de chocolate. Só hoje. Hoje eu vou me permitir. Ah, dane-se a dieta, não vou nem pensar na dieta mais. Hoje eu vou comer um bolo de chocolate. Só que como você estava se privando de comer esse bolo há muito tempo, pode acontecer que você coma e coma e coma e coma e acaba exagerando na quantidade desse bolo. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Pode ser bolo, pode ser qualquer outro alimento, certo? Pode ser pizza, pode ser refrigerante, pode ser um lanche, né, um hambúrguer, o que você quiser pensar, o que fizer sentido para você nesse momento. Então, você entra nesse quarto ponto do ciclo das dietas restritivas, que é o exagero no consumo desse alimento, podendo ser até mesmo um episódio de compulsão alimentar, no caso de você sofrer com compulsão alimentar, certo? Mas isso não quer dizer que todo episódio de exagero seja característico de uma compulsão alimentar. Agora a gente vai para o próximo ponto, que é o quinto ponto, que é o quinto momento do ciclo das dietas restritivas, que é a culpa e o ganho de peso. Se esse episódio de exagero ele seguir se repetindo durante o período de dieta, pode acontecer um certo ganho de peso. Vamos dizer que você exagerou uma vez e depois passou-se uns dias, você teve um outro episódio de exagero e depois acabou tendo outro e outro e outro. Ou então você teve um fim de semana inteiro de exagero. Pode acontecer sim o aumento do peso na balança. E também até mesmo um inchaço no corpo, por conta de consumir alimentos que são muito ricos em sódio, em gordura, em açúcar. E esses alimentos, eles retêm muito líquido. Então você pode perceber um inchaço corporal devido ao consumo exagerado desses alimentos. E obviamente o seu peso vai subir na balança. Então você pode sentir esse aumento no ganho de peso ou até mesmo perceber esse aumento no espelho, pode perceber nas roupas, né, o aumento desse peso, e isso pode fazer com que você se sinta culpada. Você pode sentir muita culpa por ter comido, por ter exagerado, né, ter tido esse episódio de exagero. E aí, a partir disso, a gente vai para o sexto ponto, aqui o sexto momento do ciclo das dietas restritivas, que é a insatisfação corporal. A insatisfação corporal é, como eu falei, é quando você percebe que ganhou peso e sente que engordou novamente. Essa insatisfação pode levar você a pensar em novamente recomeçar uma dieta. Então você acaba se sentindo insatisfeita, sente que engordou, percebe esse aumento e pensa: não, mas agora vai. Agora eu vou começar uma nova dieta. Segunda-feira eu começo de novo. E aí você entra novamente no primeiro ponto do ciclo das dietas restritivas, que é quando você recomeça uma dieta. E isso tudo vai acontecendo no loop infinito. Então você entra no primeiro ponto, vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o quinto, e também pode ter alguns retornos nesses pontos, até que você fica vivendo esse loop infinito. O problema disso é que ao final de muitos ciclos de dietas restritivas, a sua relação com a comida tende a piorar cada vez mais. Em quem tem tendência a desenvolver compulsão alimentar, que existem vários fatores para o desenvolvimento de uma compulsão, mas quem já tem uma tendência, uma predisposição a desenvolver, isso pode acabar acarretando no desenvolvimento ou uma piora do quadro. E mesmo quem não tem, pode ter uma piora da relação com a comida.
Então você pode desenvolver um comer transtornado, que é um comer que não é considerado um comer normal. É uma relação não saudável com a comida, onde você perde o controle, sente culpa, restringe alimentos, se proíbe de comer e fica vivendo esse ciclo infinito, entre outros fatores. Outro problema também no ciclo das dietas restritivas é que, conforme você vai repetindo esse ciclo de dietas e dietas e dietas infinitas, você acaba mais ganhando peso do que perdendo peso. Os estudos mostram que as pessoas que praticam dietas restritivas ao longo dos anos tendem a ganhar mais peso do que estavam ao começar a fazer dieta. Ou seja, elas acabam engordando no final das contas ao invés de emagrecer. Existem outros problemas também, que são perda de massa magra, que pode acontecer por conta da redução drástica do peso, muito rápida, e redução muito grande das calorias que podem acarretar na perda de massa magra. E também pode acontecer um acúmulo maior ainda de gordura, por conta também das dietas restritivas que vão sendo feitas ao longo do tempo e alterações no metabolismo que vão acontecendo. Então, gente, como fazer para sair desse ciclo das dietas restritivas? O ponto aqui é justamente não fazer dieta. Isso parece estranho. Como que eu não vou fazer dieta? Como que simplesmente eu vou parar de fazer dieta, né? Essa dúvida surge. Como é que eu vou emagrecer então? Bom, para emagrecer sem fazer dieta restritiva, o ponto aqui principal é entender que a alimentação saudável é para a vida toda. É para a vida toda, não é apenas para emagrecer. Porque se você tem uma alimentação saudável apenas para emagrecer, você até consegue emagrecer se conseguir fazer isso de forma sustentável por um longo período de tempo. O problema é que depois desse tempo, depois da dieta, você vai acabar retornando para a alimentação que tinha anteriormente. E ainda pode piorar a sua alimentação, porque, como eu falei, o desejo por certos alimentos acaba aumentando e a relação com a comida acaba piorando. Então, você retorna para a alimentação que tinha antes da dieta e pode voltar para uma alimentação pior ainda do que tinha. E isso pode acabar fazendo com que você ganhe mais peso, tenha uma relação pior com a comida e só engorde ao longo do tempo. Então, as dietas, elas tendem a falhar. Então, você precisa entender aqui que para emagrecer é necessário que essa alteração na sua alimentação seja possível de ser mantida ao longo de toda a sua vida. Isso porque, se você emagrecer fazendo dieta, ao parar a dieta você vai engordar de novo. E isso caracteriza o efeito sanfona, aquele engorda, emagrece, engorda, emagrece. Se você quer romper esse ciclo das dietas e romper o efeito sanfona de uma vez por todas, você precisa entender que a alimentação saudável deve ser para a vida toda. Então, as alterações que você faz na alimentação, elas devem ser possíveis de ser mantidas a longo prazo. Por isso que a sua alimentação, sim, ela deve ser saudável, mas equilibrada, de forma que você não precise proibir ou retirar todos os alimentos. Se você gosta, por exemplo, de sorvete, você precisa sim ter uma alimentação saudável e se permitir comer sorvete de vez em quando, desde que de forma equilibrada. Eu usei o sorvete aqui, mas poderia ser qualquer outro alimento. O que você precisa entender é que, se você simplesmente retirar os alimentos que gosta, proibir de consumir certos alimentos ou grupos alimentares e achar que isso vai ser sustentável, é um grande engano, porque vai chegar um momento em que você vai sentir tanta vontade de comer que vai entrar naquele ciclo que eu falei, né, do exagero, e vai acabar desistindo da dieta, dizendo essa dieta não é pra mim, eu não me encaixo nessa dieta, eu não gosto desses alimentos, eu não aguento mais comer. Ou até às vezes você gosta da dieta, mas chega um momento em que diz, eu não aguento mais comer isso, porque a dieta é muito monótona. Ou às vezes ela fica muito complicada também, né? Uma dieta muito elaborada, com muitas receitas fitness que são difíceis de fazer, ou que tem ingredientes muito mais complicados de se encontrar, que são um pouco mais caros ou um pouco mais difíceis de serem preparados, receitas mais elaboradas, e aí você acaba tendo essa dificuldade também de manter a longo prazo, né? Muitas pessoas acabam desistindo da dieta por conta de ficarem cansadas mesmo. Eu não aguento mais ficar cozinhando, ficar fazendo coisas muito elaboradas.
Ou pode ser, como eu falei, por conta de uma alimentação monótona mesmo, onde eu não gosto mais de comer isso. Que saudade de comer o meu pãozinho de manhã, né? Ou que saudade que eu tenho de comer aqueles alimentos que eu gostava, por exemplo, um arroz, né, com feijão. Muitas pessoas retiram da alimentação achando que não é saudável, que tem que fazer uma dieta low carb, etc. Pode acontecer também de você sentir saudade de comer um bolo, né, refrigerante, algum lanche no final de semana, uma pizza, enfim, seja o que for, que você tenha proibido, que você tenha se privado de comer durante a dieta. Se você não conseguir incluir isso na sua alimentação, você não vai conseguir manter essa dieta ao longo da vida. Então, a mudança de hábitos ela tem que ser sustentável, ela tem que ser prazerosa e possível de ser mantida. Então, sim, você deve manter uma alimentação saudável, mas que seja prazerosa acima de tudo, que seja prática para o seu dia a dia, adaptada à sua rotina, aos seus horários, aquilo que você gosta de comer e que você tem capacidade de preparar, que você tem tempo de preparar, que você tem acesso financeiro também de manter. Então, existem muitos pontos para se colocar uma mudança na alimentação, né? Para se fazer essa mudança, que devem ser abordados, que devem ser... que a gente precisa dar uma atenção aqui, né? Então, se você conseguir dar uma atenção para esses pontos e ter uma alimentação que seja realmente adequada ao seu dia a dia, às suas preferências, aos seus gostos alimentares, você com certeza vai conseguir manter durante toda a vida. Então, a alimentação, acima de tudo, tem que ser prazerosa, independente do seu objetivo, né, que é emagrecer, você precisa sim ter uma alimentação que seja gostosa e prazerosa. E sim, saudável. E também você precisa entender os momentos de se permitir e o quanto se permitir, né? Sem perder o controle, sem cometer exageros. E também, quando cometer exageros, saber como retornar para sua rotina, sem se sentir culpada, sem ficar se punindo. Então, quando você entende isso, você consegue sim se livrar do ciclo das dietas restritivas e emagrecer de forma saudável, sustentável e de forma leve, consciente e prazerosa. E agora eu queria te convidar para fazer uma pequena reflexão. Gostaria que você fizesse num papel com uma caneta mesmo e anotasse quando foi a primeira vez que você fez a sua primeira dieta. Você consegue se lembrar qual foi a primeira vez? Tenta lembrar lá quando que você começou, em que ano foi e lembre-se em qual peso que você estava. E a partir disso comece a se lembrar que peso você chegou e depois qual foi o peso que você atingiu novamente? E quando que você fez a segunda dieta? Qual peso que você estava? Qual peso que você chegou e qual peso que você retornou depois? Tente fazer esse lembrete, esse histórico, né? Faça o seu histórico de dietas aí no papel. E assim você vai conseguir perceber como que foi a sua relação com as dietas e com o seu peso, com o seu corpo ao longo do tempo, ao longo dos anos, certo? Esse vai ser o nosso primeiro exercício aqui de reflexão no canal. E para te ajudar a entender um pouco melhor sobre o ciclo das dietas restritivas, eu recomendo que você assista o próximo vídeo que fala sobre mentalidade de dieta. E se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E eu vou adorar te ter aqui como uma nova inscrita no canal Mais Leve Sem Dietas.